Olá, este é mais um vídeo da série de doenças da coluna. Estamos falando da coluna cervical e hoje vamos falar da estenose ou estreitamento da coluna cervical. Lembrando que nós já falamos do estreitamento da coluna lombar, então é um tema paralelo, tem algumas diferenças, mas é algo semelhante. E lembrando também que nós temos os vídeos de anatomia da coluna que ajudam você a se localizar nesses temas, né? Porque às vezes você pode se perder com os termos técnicos que são usados. Por mais simples que eu tente colocar, às vezes existem algumas dúvidas, porque temos que lembrar que a anatomia e a medicina são temas que têm alguma complexidade. Este é o canal Universo Neuro. Eu sou o Dr. Joel Augusto e sou neurocirurgião há mais de 20 anos. Neste canal, nós tratamos dos assuntos neurociência, neurologia, neurocirurgia e tratamento de dor. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora e inscreva-se no canal. Clique também no sininho e receba notificações assim que um vídeo novo for para o ar. Se você quiser acessar o nosso site, clique aqui embaixo na descrição no link ou acesse o QR Code aqui em cima. Bem, então o que é o canal da coluna, né? Então, nós sabemos que as vértebras são todas furadas e dentro delas nós temos o sistema nervoso passando. O sistema nervoso, mais especificamente na coluna cervical, é a medula espinhal. Tá? Então, o problema da estenose, desse canal ficar estreito, é que nós vamos comprimir e machucar a medula dentro. Isso não deve ser uma coisa muito boa, como vocês podem imaginar. Bem, a estenose significa estreitamento. Como que o canal da coluna se estreita? Primeiro, nós já podemos ter uma tendência genética. Esse canal já pode ser pequeno pela sua própria constituição. Outras coisas que podem acontecer. Você tem uma protrusão, um abaulamento do disco intervertebral. Então nós temos o disco comprimindo. Você pode ter uma hérnia de disco cervical também, que é um estágio a mais. Além disso, o ligamento pode ficar espesso. Nós temos ligamento amarelo atrás, na parte de trás do canal, que ele pode se espessar com o tempo, né? E como eu falei em tempo, né, geralmente essa doença não dá em pessoas muito jovens. Isso vai acontecendo com a deterioração da coluna e normalmente nós temos a maior frequência depois de 50 anos. E quanto mais idosa a pessoa, mais fácil de dar esse tipo de problema. Qual que é o quadro clínico da doença? Nós temos alterações sensitivas e motoras, porque compromete mais as vias que ligam o resto do corpo, né, no caso os braços e as pernas, com o cérebro. Então essas vias são comprimidas. E nós temos deficiência tanto da sensibilidade quanto da parte de motricidade. Então o que podem ser essas deficiências? A gente pode ter falta de sensibilidade, principalmente quanto mais longe pior, né? Então nas mãos e nos pés começa a ter um pouco de diminuição da sensibilidade. A gente pode ter aqueles formigamentos, que o termo médico para isso é parestesias. Podemos ter dificuldade para andar, para ficar em pé e para pegar objetos, né? Começa a faltar a força nas mãos. Como é que nós fazemos o diagnóstico? Então, primeiro, a história do paciente, ele contando que está deixando os objetos cair no chão, que não consegue andar direito, tem formigamentos em mãos e pés. O médico vai proceder um exame clínico, vai examinar a força motora e a sensibilidade do paciente e vai pedir um exame, tomografia ou ressonância, lembrando que a ressonância geralmente dá melhores detalhes. A ressonância pode ainda mostrar uma lesão na medula. Então a medula geralmente é um componente cinza dentro do canal vertebral cervical e nós podemos ter o que a gente chama de hipersinal em alguns programas da ressonância, ou seja, um ponto branco na medula. Esse ponto branco mostra que a medula já está em sofrimento.
E como é o tratamento? Adianta dar remédio para esse caso, fazer fisioterapia? Em geral, não. É um problema mecânico, né, de alta gravidade, então já está comprometendo o sistema nervoso, e não tem outra forma de tratar sem ser mecanicamente. Então eu diria que para esse tipo de doença, nada adianta, exceto a cirurgia. Então o paciente deve ser operado. Quanto mais grave é o quadro de compressão da medula, maior o risco da cirurgia. E como assim? Tem risco a cirurgia? Tem, porque já tem uma medula apertada, uma medula lesada, e para você abrir esse canal, você vai ter que manipular, você vai ter que soltar a medula, né? Vai ter que abrir o osso comprimindo a medula. Então realmente é uma cirurgia que tem o risco de haver piora após a cirurgia. Então para que eu vou operar se vou ter piora, ou posso ter piora? Porque se não operar vai ter piora de qualquer forma, então isso é garantido. Então a cirurgia é uma chance de você melhorar e evitar que esse quadro continue se agravando lentamente, ou às vezes até pode acontecer uma piora abrupta. E quais são os tipos de cirurgia? Bem, a gente pode ter cirurgias por via anterior, pela frente aqui do pescoço, ou por trás. Tá? Então vai depender do tipo de compressão. Quando a compressão é só um disco, só no nível do disco que está comprimido, a gente pode só retirar esse disco por via anterior. Seria a cirurgia mais simples. Quando essa compressão é maior, não pega só um disco, pega vários discos, ou pega uma região atrás do corpo vertebral, às vezes é preciso tirar uma janela óssea no corpo vertebral além do disco. E quando tem muitos níveis de compressão, e a compressão é mais na parte de trás da coluna, do canal vertebral posterior, às vezes é indicada uma cirurgia por via posterior. Então a gente vai abrir a coluna na região da lâmina por via posterior, né, ou atrás do pescoço. Todas as cirurgias geralmente envolvem uma prótese. No caso do disco ou do corpo, se coloca uma prótese no lugar, e às vezes cirurgias da região posterior, nós fazemos uma fixação da coluna com parafusos, né, se o cirurgião achar que vai ter instabilidade da coluna cervical após a cirurgia. Em relação ao risco da cirurgia, eu vou dar uma informação para vocês que ajuda muito nos casos de operação, que é quando o cirurgião pede o potencial evocado. E o que é isso? O potencial evocado é uma monitorização durante a cirurgia. Então vai vir uma outra equipe médica que vai ligar uma série de fios no corpo todo, no braço, na perna, na musculatura paravertebral, e eles vão ligar tudo isso num computador que vai monitorizar todos os movimentos e sensibilidade do corpo da pessoa. Então, enquanto o cirurgião está operando, essa equipe vai avisar se existe algum risco de lesão da medula ou de alguma raiz. Então, se o cirurgião está mexendo no local que está começando a alterar o potencial, né, o potencial evocado, ou seja, a parte elétrica correndo pelas raízes, pela medula, essa outra equipe médica vai avisar e o cirurgião vai tomar mais cuidado, vai mudar a técnica de cirurgia para que não continue acontecendo isso. Com a monitorização, o risco da cirurgia cai muito e os resultados são bem melhores. Então, se você for operar ou tiver algum conhecido que vai operar a coluna cervical, é sempre importante perguntar para o médico se vai ter a monitorização eletrofisiológica ou o potencial evocado durante a cirurgia. E aí, conseguiu entender mais ou menos o que é esse problema? Ficou com alguma dúvida? Se você ficou com dúvida, escreve nos comentários que a gente vai tentar responder. Se tem algum amigo, algum familiar que tem esse problema, compartilhe o vídeo. E continue acompanhando o canal, que estão sempre surgindo novos vídeos. Faça a sua inscrição para receber as notificações e, se puder, dê um like para ajudar a promoção dos nossos vídeos. Obrigado e até a próxima.